O Senhor Deus é misericordioso. Amém? Exortação em relação ao arrependimento, né? Continuando o estudo aqui, você vê que os profetas, eles fazem essas admoestações, ou às vezes até as profecias em relação a Judá, Jerusalém, o povo depois de chegar, estabelecer na terra prometida, né? E os equívocos que eles vieram a cometer e depois continuaram até os nossos dias atuais. Então a gente vê que é uma analogia, né, muito sobre aqueles tempos e os de hoje. E a exortação em relação ao arrependimento, né, no livro de Zacarias, do versículo 1 ao 3 do capítulo 1 diz: No 8º mês do 2º ano de Dário, né, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos: Eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Então, os pais se equivocaram, porém, essa admoestação está sendo voltada para os filhos, para que eles prossigam assim. E como o Evangelho são boas novas, que às vezes as pessoas tentam passar essa ideia da ira, só da justiça, né? do medo, né? para o ser humano, mas ele é um evangelho de boas novas, ou seja, seria tão simples se nós simplesmente conseguíssemos somente obedecer e tudo nos, né, seria bem. Porém, ao desobedecer, lá no Éden já, né, nós colocamos o mal dentro de nós. E daí para cá houve a separação, né, entre o homem e Deus. Mas ele é misericordioso. E sempre ao ser de mau estado nós podemos voltar a ele. A primeira visão que diz em relação aos cavalos, em Zacarias 1, de 7 a 10, né, diz: No 24º dia do mês, 10º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho, estava parado entre as burteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam os cavalos vermelhos, baio e branco. Então perguntei: Meu senhor, quem são estes? Respondeu-me um anjo que falava comigo: Eu te mostrarei quem são eles. No 10, então respondeu o homem que estava entre as morteiras e disse: São os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. No versículo 14, resumindo, né, ele diz: este me disse: Clama, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. Com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado e elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: Voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. A segunda visão, né, que é os 4 chifres, os 4 ferreiros, está em Zacarias 1 também, de 18 a 21, né, que diz: Levantei os olhos e vi eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: que é isso? Ele respondeu: São os chifres que separam a Judá, a Israel e a Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei: que vem fazer estes? Ele respondeu: Aqueles são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Estes ferreiros, pois, vieram para os amedrontar, para derribar os chifres das nações que levantaram seu poder contra a terra de Judá, para a explanar. Ao desobedecerem, ao se voltarem contra o Senhor vem, né, o juiz chega sobre eles, porém, esses, ao voltar para o Senhor reconsideraria. Essa é a diferença daqueles que temem o Senhor. Aqueles que não temem, eles vão voltar para quem? Né? E ainda nós temos a terceira visão, que é Jerusalém sendo medida, né? Em Zacarias 2, de 1 a 2, diz: Tornei a levantar os olhos e vi, eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: Para onde vais tu? Ele me respondeu: Medi Jerusalém,
para ver qual é a sua largura e o seu comprimento. Israel exorta a volta agora para Sião. Israel exorta a volta para Sião. No livro de Zacarias 2, de 6 a 8, diz que fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei, né, para os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Salve-te, ó Sião, tu que habita com a filha da Babilônia. E aí no 8 ele diz, pois assim diz o Senhor dos exércitos, para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos desponjarão. Né? E vos desponjarão, porque aqueles que tocarem em vós, tocam na menina dos meus olhos. Então, o Senhor, a ira dele, o juízo dele chegou sobre esses povos que eram tidos como seus, porque foram levantados para ser sacerdote do mundo, para através dele as outras nações ver como o Senhor era bondoso e misericordioso e fazia através dele maravilhas. Porém, ao eles se voltarem contra o Senhor, veio, né, o dia do juízo. No versículo 10 diz, canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Né? Então ele restauraria a sorte deles, como nós já vimos no estudo anteriores. Naquele dia muitas nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti e saberá que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a ti. Então o Senhor dará a Judá como sua porção na terra e de novo escolherá Jerusalém, que foi o povo que ele, né, levantou para ser sacerdote no mundo, não por ser melhor do que ninguém. Esse é que é o detalhe. A pessoa às vezes vai para uma congregação ou ela se junta ali, né, que os templos hoje somos nós, mas ela se junta ali para confraternizar com os irmãos, para uns ajudar o outro, porém acham por estar ali junto, debaixo de um pensamento e de uma fé, são melhores que os outros. Não. É, na verdade, uma responsabilidade a mais para você ser luz, né? Para você levar as boas novas, para você ser exemplo. E é o que Israel foi chamado também. A quarta visão, o sumo sacerdote Josué, está na área de Zacarias 3, né, de 1 a 5. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de veste suja, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué diz, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade. Olha só, tua iniquidade, te vestirei de finos trajes. E diz, ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça, puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Ainda no 7 ao 9 diz, assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos e observares meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus atos e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu, os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única está 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Então, interessante que tem uma passagem que fala aqui, né, que o Satanás ele estava pronto ali, né, para segurar a mão direita, né, opondo Josué. E ele estava sujo. E aqui fala que foi limpo e foi tirada a sua iniquidade. Então, o Senhor, ele criou o mal, ele criou Satanás. Ele era um anjo de luz. Então, é interessante observarmos que ele criou todas as coisas. E, apesar de existir, as pessoas às vezes olham, né, Satanás como
um poder que duela com Deus, sim, mas como se fosse dois paralelos, dois senhores, né? O mal e o bem. Na verdade, não, só existe um Senhor, um Criador de todas as coisas. Então, esse que é a parte negativa, ele foi criado pelo próprio Senhor. Como diz lá, né, em livros que nós estudamos anteriormente, né, ele criou todas as coisas. Então, quando Eva desobedeceu lá no Éden, depois Adão, através, né, posteriormente, ela colocou o mal para dentro de si. E hoje nós convivemos com o mal dentro de nós. E nós temos que ter esse discernimento e a procura, né, de boas novas, a procura de estar com o Senhor, porque só através dele nós podemos fazer com que a nossa parte boa saia e não a parte ruim. A quinta visão, o candelabro de ouro entre duas oliveiras, é narrada em Zacarias, né, 4, de 1 a 14, que diz: tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: o que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, uma para cada uma das lâmpadas que estão acima dos candelabros. Junto a este 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Será uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançarão os fundamentos dessa casa, elas mesmas acabarão. Elas mesmas acabarão, para que saibas que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou e a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse se alegrasse havendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorre toda a terra. Prossegui e lhe perguntei: que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar-lhe, perguntei: quem são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem a si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes que é isso? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Tem até algumas parábolas a respeito de um rei, né, que manda seu filho, ele educou ele e tal, e ele manda agora alguém testá-lo quanto à honestidade e quanto outras coisas que ele tinha educado ele e ensinado ele. E aquela pessoa, sabiamente, né, de que ele era filho do rei, ela vai lá e faz o trabalho dela. Ela tem que fazer, ela se prestou a isso. Porém, lá no íntimo dela, ela fica torcendo para que esse filho do rei não venha a desapontar o rei. Então ele faz o trabalho dele de forjar, de criar situações para que ele, né, prove alguma falha quanto aos ensinamentos do rei. Porém, esse mesmo que faz esse processo de levá-lo ao erro, fica torcendo no fundo, para que ele não caia, porque ele sabe que este é o filho do rei. Então, assim somos nós, né? Ele criou aquele que veio a, né, ensoberbecer e caiu, virou um anjo, né? Ao invés de ser um anjo de luz, um anjo das trevas.
E esse vem a nos tentar, e talvez ele, por conhecer o Criador, por saber todo o processo, ele às vezes até olha e fala, vamos ver se ele vai. Talvez até era interessante, né, ele como filho não fazer isso, seria uma mágoa muito grande para seu pai. E ele vai ali e faz seu trabalho. E às vezes a gente joga a culpa toda, né, no mal. O mal, o mal. Mas na verdade nós também somos responsáveis, né, pelo discernimento. E ao ter uma demonstração, né, atentar-se a ela. A sexta visão, o rolo volante, tem Zacarias 5, de 1 a 4, que diz: Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um rolo voante. Perguntou-me o anjo, que vês? Eu respondi, vejo um rolo voante que tem 20 covados de comprimento e 10 de largura. Então me diz, esta é a maldição que sai pela face de toda a terra. Porque qualquer que furtar será expulso, segundo a maldição. E qualquer que jurar falsamente será expulso também, segundo a mesma. Sair, diz o Senhor dos Exércitos, e farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e nela pernoiterá e consumirá a sua madeira e as suas pedras. Não? A lei da semeadura. Né? Então, o Evangelho é boas novas. Mas se você não pegar isso como admoestação, vira uma maldição. Né? Porque a partir do momento que você tem o conhecimento, você se torna responsável, não só por você, mas para aqueles que você leva esse conhecimento também. Você se torna responsável por eles e eles também por si próprio, ao conhecer, ao ter o conhecimento. A sétima visão, né, a mulher e o Efa, em Zacarias 5, de 5 a 11, que diz... Saiu o anjo que falava comigo e me disse, levanta agora os olhos e vê que é isso que sai. Eu perguntei, que é isso? Ele me respondeu, é uma Efa que sai. Disse ainda, isso é a iniquidade de toda a terra. Eis que foi levantada a tampa de chumbo. A iniquidade em toda a terra, né? Eis que foi levantada a tampa de chumbo e uma mulher estava sentada dentro da Efa. Prosseguiu o anjo, isto é a impiedade, e a lançou para o fundo do Efa, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Levantei os olhos e vi, eis que saíram duas mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha. Levantaram o Efa entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo, para onde levam elas o Efa? Respondeu-me, para edificarem aquela mulher uma casa na terra de Sinear. E estando esta acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. Então, a gente percebe também que o homem ele sempre teve essa necessidade de ter algo palpável. Por isso os ídolos, né, a adoração, ele quer uma resposta rápida e às vezes a melhor resposta de Deus é o silêncio. E ele não tem tempo, às vezes, como Saul, né? Ele quer uma resposta rápida, ele não tem aquela firmeza de falar, Deus é Deus, Criador de todas as coisas e pronto. Então eu vou fazer o meu e o que for me falado e vou seguir, obedecer e paciência, porque para onde eu irei se eu não se voltar para ele? Mas ele às vezes se perde, e nesse sentido Deus às vezes ele usa muitas parábolas, muitas simbologias, né, para mostrar e para determinar o quanto o homem precisa, né, de estar voltado para o Senhor, para não se perder dentro dele mesmo. A oitava visão, os 4 carros, em Zacarias 6, né, de 1 a 8, diz que outra vez levantei os olhos e vi, eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e esses montes eram de bronze. No primeiro carro os cavalos eram vermelhos, no segundo preto, no terceiro branco e no quarto baios, todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo, que é isso, meu senhor? Respondeu-me o anjo, são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, os dos brancos após ele e os baixos para a terra do sul. Saem assim os cavalos fortes, forjando por andar avante para percorrerem a terra. O Senhor lhe disse, ide, percorrer a terra, e percorria a terra. E me chamou e me disse, eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem repousar o meu espírito na terra do norte. Então, o Senhor ele detém todas as coisas, todas, sem exceção. Às vezes nós esquecemos disso. O coração de Josué, o renovo, né?
Aqui em Zacarias 6, 9 a 12 diz que a palavra do Senhor veio a mim dizendo: recebe dos que foram levados cativos, a saber, Reudai de Tobias e de Gedaías, e vem tu no mesmo dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram da Babilônia. E recebi, digo, prata e ouro, e faze coroas e põe, recebe, né, digo, prata e ouro, e faze-lhe coroas e põe na cabeça de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e diz-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. O templo sempre essa visão, né, de voltar para o Senhor, de estar ali em comunhão com o Senhor. Como hoje as pessoas que congregam, né, em templos têm que ter essa visão de voltar para o Senhor. Não ir ali para simplesmente se sentir melhor que os outros, sentir separado. Talvez sim separado pela vocação, pelas boas novas que irão levar, mas também pela responsabilidade, né, de discipular, de ser sacerdote do restante, né, que anda nas trevas, que não vê as coisas, né, não sabe discernir, como diz lá no livro de Jonas, né, Deus falando sobre os ninivitas entre a mão esquerda e a mão direita. No 14 diz: as coroas serão para Elém, para Tobias, para Gedaías e para En, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. A simbologia sempre, o homem procura isso. Então o Senhor trabalha, inclusive quando criou a arca, né? E aí algumas pessoas indagam se ele falou para não criar imagens e tal, e cria ali querubins, né, e imagens ali, né, coisas debaixo do céu ou acima da terra. Mas ali era uma ideia de, primeiro que foi o Senhor que mandou, e depois que era uma ideia de religar o homem a Deus, e não colocar aquilo no lugar de Deus, né? Como fizeram com a serpente que Moisés levantou, e depois eles foram curados das picadas, porém depois começaram a adorar ela. Então, quer dizer, eles esquecendo Deus que mandou fazer aquilo ali, que foi através daquilo que o povo se voltou para ele, eles esquecem dele, porque eles não veem, às vezes eles acham que ele fica em silêncio e acaba pegando algo mais apalpável. O tempo todo o homem teve problema durante todas as civilizações, questões a isso. O jejum que não agrada a Deus, né, também está mostrado em Zacarias 7, de 1 a 6, que diz: no 4º ano do rei Dário veio a palavra do Senhor a Zacarias no dia 4º do 9º mês, que é Quisleu. Quando Betel foram enviados, Sarezé, Regem, Meleque, esses nomes, né, mês, que é Quisleu, tem outros nomes, é muito meses judaico, né, então eles não batem muito com os meses ocidentais hoje, então existe uma diferença, mas essa não é a questão que a gente tem que focar, né. A questão mais importante, isso aí já é mais para os historiadores, quando Betel foram enviados quando de Betel, né, foram enviados Sarezé, Regem, Meleque e seus homens para suplicar em favor do Senhor, perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: continuaremos-nos a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim dizendo, né, no caso de Zacarias: fala a todo o povo dessa terra e aos sacerdotes: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês durante esses 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes? Com efeito, para mim? Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Quando jejuares também, para matar a carne. Porque Deus não precisa que você jejue para Ele. Então umas coisas às vezes que a gente vai, né, se perdendo dentro disso aí. Então todo sacrifício Jesus foi lá e fez na cruz, né? Hoje na era da graça. Mas mesmo naqueles tempos, quando faziam, era para o homem ter a noção das coisas, para o homem ter um mudamento de comportamento e de coração, e não para mudar o Senhor, porque o Senhor é de natureza imutável, né? E ele sempre é bom, de uma natureza perfeita. Sião é restaurada, né? É restaurada, descrita em Zacarias 8, né, de 1 a 8, diz: veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação
tenho zelos dela. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém, sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um à mão os seus arrinhos por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Olha para você ver o coração do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se isso for maravilhoso aos olhos do restante desse povo naquele dia, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo, tirando da terra do oriente e da terra do ocidente. Eu os tratarei e habitarão em Jerusalém, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Quer dizer, a ideia dele de mostrar através de Israel, Jerusalém e Judá, né, o povo de Israel, o quanto o Senhor era bom para todas as outras nações virem, né, até ele. E no 16 ainda diz, eis que as coisas que deveis fazer, falai a verdade cada um com o seu próximo, executai juízos nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Da paz. No 21 ao 23, e os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos, eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos, suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão-se na orla de vestes de um judeu e lhe dirão, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Não porque os judeus eram melhores que os outros, porque eles eram o povo chamado, e através deles o Senhor queria que todas as outras nações vissem quão maravilhoso Deus é, quão misericordioso e quão glorioso ele poderia, através de Israel, né, fazer com que fosse conhecido aos outros povos. O castigo de diversos povos, em Zacarias 9, de 1 a 6, diz, a sentença pronunciada pelo Senhor contra a terra de Adraque repousa sobre Damasco, porque o Senhor põe os olhos sobre os homens e sobre todas as tribos de Israel. Também repousa sobre Ramate, que confina com ele, sobre Tiro, Sidom, cuja sabedoria é grande. Tiro edificou para si fortalezas e amontoou prata como pó e ouro como lama nas ruas. Eis que o Senhor a despojará e precipitará no mar suas forças, ele será consumido pelo fogo. Ascalon verá e temerá, também Gaza, e terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida. O rei de Gaza perecerá, e Ascalon não será habitada. Povo bastardo habitará em Ascode, exterminarei a soberba dos filisteus. Então, o Senhor, ele sempre resistiu, né, ao soberbo, mas aquele que tinha coração contrito e humilde ele socorreu. O rei vem de Sião, em Zacarias 9, 9 diz, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta, né? Já falando uma analogia ao Messias, né? Que viria e dando essa lição de humildade e sempre de voltar para o Senhor, Criador de todas as coisas. Com todas as cidades que se ensoberbeceram e acharam que elas eram poderosas por si próprias, vieram cair. Deus abençoará Judá. Há pecados, às vezes, que eram cometidos e tal, natureza humana, né? O Senhor sempre chama para a santificação, para as admoestações, porém, uma coisa que ele abomina é isso, porque isso é muito uma coisa assim, sem não tem como entender, até nós seres humanos, como que você adorar uma coisa que não fala, que é uma madeira, que pode ser um churrasco, que pode ser uma árvore que virou um churrasco e depois ela vira um ídolo e você vai lá e adora, sendo que o Criador que criou todas as coisas, você pega uma parte e faz daquilo ali um ornamento e passa a adorar. Então não faz sentido nenhum. Mas infelizmente o homem tem essa necessidade, né, de algo apalpável. Deus abençoará Judá e Israel, em Zacarias 10, 6, né, que diz, fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. E falou, eis voltar, porque me compadeço deles. E serão como se eu não os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Né? E aí ele tem uma parábola, né, interessante do bom pastor, em Zacarias 11,
de 4 a 14, parábola do bom pastor, que diz: Assim diz o Senhor meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Aqueles que as compram matam-nas e não são punidos. Os que vendem dizem: Louvado seja o Senhor, porque me tornei rico, e os seus pastores não se compadecem delas. Certamente já não terei piedade dos moradores dessa terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens a cada um nas mãos dos seus próximos, na mão do seu rei. Eles ferirão a terra e eu não livrarei da mão deles. Apacentarei, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, a chamei graça e a outra união, e apacentei as ovelhas. Dei cabo dos 3 pastores no mês, então perdi a paciência com as ovelhas e também elas estavam cansadas de mim. Então disse eu: Não vos apacentarei. O que quer morrer, morra. O que quer ser destruído, seja. O que restarem, coma cada uma a carne do seu próximo. Tomei a vara chamada graça e a quebrei, para anular a minha aliança. Então a graça é aquele favor não merecido, né? Que eu fizera com todo o povo. Foi, pois, anulada naquele dia, e aos pobres do rebanho que fizeram caso de mim, reconheceram que isso era a palavra do Senhor, eu lhes disse: Se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não deixar-o, pois por meu salário 30 moedas de prata pagam, né? Pesam. Então o Senhor me disse: Arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro da casa do Senhor. Então quebrei a segunda vara, chamada união, para romper a irmandade entre Judá e Jerusalém. E ainda temos a parábola do pastor insensato, em Zacarias 11, de 15 a 17, que diz: O Senhor me disse: Toma ainda os petrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará as desgarradas, não curará quem foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhe arrancará até as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espalha lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito, o braço completamente se lhe secará e os olhos direitos de todo se escurecerá. Então aquele pastor, né, que ele não cuida da ovelha. E hoje a gente vê às vezes a coisa sendo levada do medo de acuar as pessoas, de colocar fardos que elas não conseguem carregar, simplesmente para sobressair como se fôssemos perfeitos, né? Tal. Mas na verdade somos todos não merecedores, mas todos necessitados da misericórdia e da graça dele. Né? Então, e do favor dele. Então, quando tivermos um pouco mais de visão sobre as coisas, temos que levar essas boas novas, uma forma de reconciliar, né, cada um com Deus, Criador de todas as coisas, para que sim, você sirva por opção e não por medo, por saber quão maravilhoso ele é, e não simplesmente pelo medo